Olha que gente bonita. Olha, tu que vai fazer o Pix, é? Jerônimo. Ah, o Pix de R$ 200, não foi isso? É o quê? Pix de R$ 200 para quem passar 20 segundos em cima do touro mecânico, sem passar vergonha. Mas é ele que vai contratar o touro. Entendeu? Aí você já imagina o negócio aí. Crianças! Boa tarde para quem está online. Beatriz, Iago. Pegaram a fichinha aí, bonitinhos? Todo mundo aí baseado na glicose, né? Cheio de açúcar. Vê só. A gente vai conversar sobre o conceito de literatura regional, tá? Pensando aí no nosso São João, pensando nessa festa maravilhosa, em todo o xadrez que você está vendo ao seu redor, vamos falar de literatura regional. Quem é da oficina já viu literatura da Idade Média, está vendo literatura da Idade Moderna, chegou na literatura do século XIX, e aí vamos falar sobre literatura regional hoje, tá? Aí eu queria que vocês pensassem um pouco sobre a Semana de Arte Moderna. Vamos lembrar do modernismo brasileiro, que inicia lá em 1922. Modernismo esse extremamente cobrado na prova do Enem. O Enem ama cobrar vanguardas europeias. Vocês lembram bem que foi o início, né? Foi o propulsor do nosso modernismo brasileiro. E esse modernismo brasileiro, em seu início, na sua primeira fase, que começa com a Semana de Arte Moderna, vai produzir alguns manifestos. E aí eu quero que vocês se lembrem desses manifestos. Dos 4 manifestos que vocês estão vendo aí, qual é o manifesto que é base para a Semana de Arte Moderna? Bem ligeirinho, qual é? Espera aí que eu não escutei. Ih, vocês não estão sabendo, não é? Qual é o manifesto que é base para a Semana de Arte Moderna? Qual é? Ixi, Maria. Primeiro, segundo ou terceiro? O quarto. Manifesto da Poesia Bau-Brasil, manifesto regionalista, manifesto antropofágico ou verde e amarelo? Verde e amarelo é? É porque é Brasil, é? Olha, primeiro manifesto Pau-Brasil, produzido por Oswald de Andrade. Priorizava o quê? Uma escrita primitiva, uma escrita nacional. Segundo ali, o regionalista, produzido por Gilberto Freire, Plínio Salgado. Terceiro, o antropofágico. Lembra da pintura do Abaporu de Tarsila do Amaral? Pronto. Abaporu, ele vai ser o símbolo do manifesto antropofágico, que é o início do movimento modernista no Brasil. Pode esquecer disso, não. Movimento antropofágico é o quê? Tem relação com o canibalismo, que é a ideia de eu deglutir a cultura do outro e digerir, produzir algo que é meu, identitário. O que a Semana de Arte Moderna queria? Produzir uma literatura brasileira. Então, eu vou pegar a influência das vanguardas europeias, do cubismo, do expressionismo, do surrealismo, tudo, mas eu vou imitar o que eles estão fazendo? Não. Eu vou pegar a influência e vou produzir algo meu. Então, quando você vê o cubismo de Picasso, é igual o cubismo de Cândido Portinari? É igual o cubismo de Tarsila do Amaral, de Anita Mafalto no seu expressionismo? Não. Porque aqui a gente pega a influência durante o modernismo e digere algo nosso. Então, quando a gente vai ver Tarsila do Amaral, o cubismo dela é tropical, é verde e amarelo, tem as cores do Brasil. O cubismo de Picasso é terroso. Lembra daquele quadro Guernica? Todo cinza? Pronto. Então, o projeto literário da modernidade é o quê? Antropofagia. Pega a cultura do outro, digere e produz algo identitário. Então, desses manifestos aí, o mais importante é o antropofágico, que é aquele encabeçado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, na época, marido e mulher. Só que aí o que eu quero falar com vocês é de outro. Desse aqui, ó, o regionalista, que a maioria das pessoas passa por esse manifesto sem refletir um pouco sobre ele. Esse manifesto aqui, ó, ele vai priorizar a cultura regional, como o nome está dizendo. Ele vai pensar
principalmente numa cultura que traga as raízes do Brasil. Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Esse manifesto regionalista ele foi encabeçado por Gilberto Freire. Vocês conhecem Gilberto Freire? Lembra de Casa Grande Senzala? Um sociólogo brasileiro. Vocês têm a obrigação de ler Casa Grande Senzala. Saber do que ele fala. Ele pensa sobre a construção, a miscigenação brasileira. Esse jeitinho brasileiro de onde vem, como é construído os trejeitos brasileiros. Ele vai explicar para a gente também lá nessa obra. Então está aqui, ó, Manifesto Regionalista produzido por um grupo chamado de Modernista, aqui, ó, Modernista Regionalista do Recife. Esse manifesto foi produzido aqui, no Recife, pensando uma literatura nacional a partir do prisma recifense. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Literatura regionalista, tá? Aí, veja, nós temos como base... Deixa eu ver aqui que não está passando isso aqui. Ele está cansadinho. A galera apertou muito ele. Passou não, querido. Tu passa, por favor? Obrigada. De um lado, pode passar de novo. De um lado eu tenho o Manifesto Antropofágico, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, que prioriza o quê? Fortalecer a literatura brasileira a partir de uma influência europeia. Do outro lado, eu tenho o Manifesto Regionalista, Gilberto Freire e o conhecido Ariano Suassuna, vocês sabem quem é, vai produzir o movimento armorial aqui no Brasil, e eles pensam numa literatura regional que vai modular a literatura nacional. Então, são dois projetos literários diferentes. Agora, quando a gente fala de arte moderna, principalmente a gente pensa nesse. A gente pensa na influência da Europa para cá, que a gente vai digerir e produzir nosso. E é abafado o Manifesto Regionalista produzido por Gilberto Freire. Então, para quem vai fazer o Enem, a gente não pode abafar nada. Quem for fazer o SSA 3, também não pode abafar nada. O Manifesto Regionalista é extremamente importante nessa produção, tá? Beleza, peguei aqui o recado. Aí, veja, vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito. Passa, por gentileza. Do que é o regionalismo. Se vocês conhecem Ariano Suassuna, sabe que ele é um dos caras que mais defende o regionalismo. Mais defende a ideia de... Tem uma frase bem famosa dele, né? Não troco o meu oxente por um ok de seu ninguém, né? O que ele quer dizer a princípio já com isso? Porque a ideia de valorização do que é nosso, porque nós temos uma cultura eurocêntrica. Nós temos uma cultura de olhar e produzir o que vem de lá. Toda a nossa literatura, ela vem de lá. Obrigada, meu bem. A gente tem um realismo que vem da França, a gente tem um romantismo que vem da Inglaterra. Toda a nossa cultura literária vem sendo produzida a partir do que a Europa traz para cá. E aí, Ariano Suassuna é um desses caras que quer fazer o contrário, quer fazer da literatura nordestina algo que alcance o patamar erudito. Porque é intitulado de nordestino, literatura nordestina, muitas vezes aquilo como algo menor. É um adjetivo que é colocado como menor, como algo que é local, como é algo que não alcança uma discussão ampla, universal. Percebe? E aí Ariano Suassuna quer o contrário, quer mostrar que a literatura local, a literatura regional, ela é ao mesmo tempo universal. Não tem uma restrição. Não é porque na minha literatura eu dou cara e eu dou voz a um povo, que em geral é estigmatizado, que essa literatura está restrita unicamente a esse povo. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o Ariano Suassuna, ensaios, romances, vocês conhecem os cordéis de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, o Santo e a Porca, tudo mais. Tá? E aí ele vai produzir essa fala que é uma base para o Manifesto Regionalista. Ele vai dizer assim, ó, sou a favor da internacionalização da cultura, mas não acabando as peculiaridades locais e nacionais. É uma fala contrária ao Manifesto Antropofágico, que ele está dizendo, eu quero a minha literatura regional, local, mas que alcance patamares internacionais, que é essa erudição
que ele quer construir com a cultura nordestina, tá? E aí, o que ele vai produzir? O movimento armorial. O movimento armorial, ele vai se difundir principalmente a partir da década de 70 aqui no Recife, mas vai ganhar uma dimensão nacional. Ele, o Gilberto Freire, também nesse período, né, ali onde vocês conhecem o... Eita, como é o rapaz do Brenan? O Instituto do Brenan, fugiu o nome do rapaz, do velhinho, do Brenan. Eles vão começar a dar visibilidade e formalizar uma cultura chamada de popular como algo erudito. E aí nós temos as xilogravuras, que vão ser símbolos desse movimento armorial, a literatura de cordel, os folhetins de cordel. Por quê? Porque o folhetim de cordel e a xilogravura são artes que têm como base o cotidiano sertanejo, que retratam essencialmente o dia a dia, a cultura, as manifestações, as festas, o processo de migração, né? Quando tem um período de estiagem ou outro. Então, a xilogravura e o cordel falam desse cotidiano, dessa cultura, desses costumes, tá? Temos também aí música. O movimento armorial ele vai ser extremamente seletivo. Então, só entra como movimento armorial a arte que ela é produzida apenas de uma raiz nordestina. Então, por exemplo, um cara extremamente famoso para a nossa cultura é Chico Sainz, o Mangue Beat, Nação Zumbi. Lembram disso? O Mangue Beat, o movimento Mangue Beat, ele não entra no movimento armorial, porque o Mangue Beat ele é antropofágico, porque o que Chico Sainz fazia era o quê? Misturar e pegar influências de várias culturas musicais diferentes e produzir junto com a cultura e a música regional. Então, ele pegava uma mistura de banda de pífano, com um baião, com um maracatu, com um rock, com um psicodélico, lá de Pink Floyd, por exemplo. Então, ele não entra no movimento armorial. O que Ariano Suassuna queria com o movimento armorial era unicamente valorizar o que era regional. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui Antônio Nóbrega, que tinha uma banda chamada do Quinteto, de Quinteto Armorial. Então, os instrumentos eram nordestinos, o vocabulário era nordestino, o ritmo era nordestino, e não permitia nenhum tipo de influência externa. Então, o movimento regionalista, esse manifesto regionalista, ele se opõe completamente ao manifesto antropofágico. O antropofágico quer uma cultura externa para ser deglutida e produzida nacionalmente, e já o manifesto regionalista, ele quer o contrário, ele quer o regional alcançando um patamar internacional, tá? Aí coloquei aqui também, uma fala de Ariano Suassuna, que ele resume para a gente o que é esse movimento armorial. Queria que vocês dessem uma lidinha bem rápida aí, ó. A arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação do espírito mágico dos folhetos, o cordel como símbolo principal, do romanceiro popular, com a música de viola, a rabeca ou pífano que acompanha os seus cantares, xilogravura que ilustra as suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos. O movimento armorial é um movimento que é produzido por uma elite nordestina, é produzido não pelo povão, mas por essa burguesia nordestina, que inclusive queria, sim, manter certos traços e estilos nesse processo de erudição do que é popular, querendo destacar, desconectar a cultura popular para trazer ela para um patamar erudito. E aí a gente olha por um outro lado, o quanto isso dificulta o acesso e elitiza o que é popular, o que é naturalmente nosso, o que é naturalmente produzido e consumido diariamente, sem um olhar acadêmico. E aí, quando ele faz essa erudição, ele destaca isso desse povo, né? Tira de quem deve, né? Aí coloquei aí um trechinho, não sei se vocês conhecem, esse castelo do Reino Encantado. Quem conhece o castelo do Reino Encantado? Levanta a mão aí, só para eu ter noção. Minha gente, 2 pessoas, 3 pessoas, 5. Olha aí, tá vendo? Cultura nossa. A partir da ideia do movimento armorial, esse jovem rapaz, ele vai conversar com Ariano Suassuna vai dar ideias a ele, porque Ariano Suassuna vai dizer a ele, o movimento armorial abarca tudo que é nordestino. Então, tapeçaria,
música, né? A rabeca, a viola, a banda de pífano, o cordel, que vai ser nossa literatura, a linguagem heráldica, que eu passei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ariano Suassuna, já viram esse alfabeto? Ele produz, a partir das heráldicas, que são símbolos que os coronéis utilizavam para marcar o gado. Então, eles faziam com o brasão de sua família. Veja que eu não estou falando do povão, estou falando da galera do coronel. Não é, quando a gente fala do movimento armorial, não é um movimento de baixo para cima, tá? É um movimento de elite. Elite das fazendas de açúcar, de cana, tá? E aí ele faz um alfabeto com esse traço que faz referência a essas heráldicas, que são essas chapas de ferro que se utilizava para marcar o boi, né? Marcar o gado com o brasão da família. Então, o movimento armorial tem tapeçaria, tem música, tem literatura, tem um alfabeto específico, e aí está faltando o quê? Na visão de Ariano Suassuna, uma arquitetura. E aí ele, em conversa com esse proprietário, ele vai produzir um castelo. Vê que coisa humilde, né? Porque Pernambuco tem disso, né, meu país? Ele vai produzir um castelo que traz a estrutura do que é a nossa cultura nordestina. Aí é um vídeo bem curtinho, 30 segundos. Eu queria que vocês prestassem muito atenção na estrutura do castelo, já que a maioria esmagadora não visitou esse castelo. Vejam esse castelo, vejam as cores dele, vejam os cordéis, vejam os traços dele, tá? Deixa eu colocar aqui bem rapidinho para vocês. Deixa... Cadê o jovem rapaz do remix aqui, ó? Igor, para soltar o vídeo, Igor? É bem rapidinho, pessoas. Soltou aí? Eita. Só dá play aí. O armorial, ele vem do medieval, passa pelo barroco e é o popular sertanejo com Mas não erudito. tá rodando, não. Eu construí foi. esse castelo mais ideia de Ariano Suassuna. Ele falou que já existia teatro, música, tudo relativo ao armorial, menos uma arquitetura armorial. Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu me proponho a criar uma arquitetura armorial, mas aí eu fui elaborando no papel, montei 10 anos de obra. Olha o castelo. Essas talhas têm uma conotação barroca. Sertão de Pernambuco. Térreo. Vai passando por Belmonte. Iluminogravura de Ariano Suassuna. O primeiro andar com ilustrações. Olha, estilogravuras. Estilogravura de J. Borges. E o último andar tem uma cidade sonográfica da década de 30. Contando a história da década de 30, porque a década de 30 é uma época que retrata coronelismo, cangaço, religiosidade, todo esse contexto que é a nossa cultura. O armorial, ele vem do medieval, passa pelo barroco, e é o popular sertanejo. Olha, quando eu falei que é um castelo mesmo, viu? Esse castelo é mais ideia de Ariano Suassuna. Ele falou que já existia teatro, já foi. música, tudo pode tirar. relativo ao armorial. Que era só para mostrar. E para ele, ele disse, olha, eu proponho a criar uma arquitetura armorial. Só para mostrar a estrutura para vocês. Aí vê, ele tem um andar com toda a parte só de estilogravura e iluminogravura. Ele tem com os cordéis também. Ele tem um andar só com heráldicas. E ele tem um andar com aquelas esculturas, que é o último, né? O último pavimento, que é com o cotidiano sertanejo, o cotidiano da vida nordestina. Então, é um centro, é um espaço em que se respira essa cultura, que se preserva essa cultura, tá? Opa! Aqui, ó. Outros regionalistas, porque pensa, essa literatura regionalista, que a princípio ela vai estar local, ela vai estar centralizada, né, nesse eixo do regional unicamente, mas ela vai passar por essa barreira do regionalismo e galgar espaços mais universais. Eu coloquei autores aí
que vão junto a Ariano Suassuna, os gravuristas, né? Eu tenho jornalista, eu tenho artista plástico, como Francisco Beran, e vão fazer com que essa literatura passe dessa barreira local, né? E aí chega uma fala de Ariano, que ele vai dizer, ó, toda arte é local, antes de ser regional. E se for boa, será universal. Então, para passar dessa barreira do regionalismo, ela tem que mostrar que ela toca em temas que toquem em qualquer indivíduo e que não sejam apenas uma mímese, uma caricatura, um estereótipo de uma região, percebe? E aí vem o conceito desse regionalismo que é universal. Uma literatura que sai do eixo e vai para os centros. Porque é comum dizer literatura regionalista tudo que está fora do eixo Rio-São Paulo naquele momento. No momento do modernismo, o eixo sul e sudeste eram os eixos principais de produção literária. Saiu desse lugar, saiu desse dito centro, era considerado literatura marginal, literatura periférica, literatura nordestina, regionalista. Então, esse tipo de escrita passa essa barreira. Então, temos, por exemplo, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele é regional, porque ele desenha em sua narrativa um cenário e um vocabulário regional. Só que, ao mesmo tempo, ele traz uma dimensão muito humana. E essa dimensão humana não é regional, ela é universal, porque ela trata dos anseios, do processo de desumanização do personagem. Lembro aí da história de Vidas Secas? Vidas Secas é um ótimo exemplo. Você tem Fabiano, que ao longo da narrativa vai se desumanizando. Então, o foco da narrativa não é o sertão, mas é o resultado desse homem nesse meio. E como aquele meio vai embrutecendo ele, a ponto desse indivíduo, inclusive, deixar de falar. Ele para de produzir, para de verbalizar, ele para de conversar oralmente com seus filhos. Ele passa a conversar com seus filhos por gesto. Então, o processo que a gente vai analisando, como esse indivíduo, esse ser humano, ele vai se animalizando e deixando de ser homem, deixando de ser cidadão, quando seus direitos são privados. Então, não é uma literatura que se fecha no local. É uma literatura que traz um cenário, que pinta uma região, mas que, ao mesmo tempo, está trazendo uma dimensão humana. E tudo que é humano é universal, porque vai tocar a qualquer civilização. Eu tenho Graciliano Ramos, eu tenho Jorge Amado, que é baiano, que vai fazer a mesma coisa. Jorge Amado, ele desenha Ilhéus, ele desenha a Bahia, mas, ao mesmo tempo, os questionamentos dele são universais. Ele fala de violência, ele fala de desejo de terra, ele fala de abandono, e isso é mais do que local, percebe? Outro nome importante, Raquel de Queiroz. Isso principalmente na década de 30. O nosso regionalismo, quando vocês estiverem vendo modernismo brasileiro, na década de 30, 90% dos autores mais importantes e que mais produzem são nordestinos, porque eles conseguem passar por essa barreira dessa fala local. Então, Raquel de Queiroz, por exemplo, tem o 15, que é extremamente famoso, mas eu fiz um recorte ali de Memorial de Maria Moura. Memorial de Maria Moura é um texto extremamente forte, tenso. A personagem já com 14 anos tem que fugir de casa, se embrenhar no mato para tentar sobreviver, da própria família que quer dar cabo da vida dela. E ela entra para o cangaço sozinha. E cangaço não é lugar de mulher. Então, é uma narrativa que olha o ponto de vista da mulher no cangaço e não só do homem cangaceiro que é embrutecido. Então, eu tenho temática que é humana, dessa mulher que ela tem uma teimosia que é a necessidade de sobreviver àquele contexto. Então, não existe uma literatura regional e unicamente local. Essas literaturas, elas perpassam essas barreiras e, por mais que pinte o contexto, alcança a universalidade, que era o que Ariano Suassuna queria lá atrás, junto com Gilberto Freire, naquele manifesto do regionalista. Tá? O que a atualidade diz? Eu peguei um texto, um autor, que eu acho que vocês conhecem, né, de Torto Arado, e ele é um texto regionalista. Ele é um texto que fala do local, da região, traz costumes, traz dialeto local.
Só que quando Itamar foi perguntado, eu coloquei até um QR Code aí, caso vocês queiram ver o vídeo na íntegra. É uma entrevista que ele vai dar em 2020, eu acho que foi 2020, para o Roda Viva. E aí, nessa entrevista, alguém pergunta a ele sobre a sua narrativa ser ou não ser regionalista. E aí eu queria que vocês vissem a resposta dele. Eu não vou passar o vídeo, porque foi muito protocolo, mas aí tem a transcrição. A atualidade não pensa numa literatura mais regionalista. Não existe mais isso do local. Tá? Na década de 30 existia a nomenclatura regionalismo, de 30. Hoje, a gente teria esse novo regionalismo, que é o que a gente entende que já passou dessa barreira. Tá? Olha a fala do próprio Itamar a responder essa pergunta. A minha literatura não é regional. Eu escrevo a partir do meu centro. Por quê? É dito centro aquilo que está no sul ou no sudeste. É dito centro aquilo que está no Rio e em São Paulo sendo produzido. E aí ele diz, eu produzo do meu centro. Né? Eu penso a minha literatura a partir da centralidade de nossas vidas. O que está ali é a perspectiva das personagens, do autor em um determinado cenário. Mas ali estão questões e temas universais, como o direito à terra, o direito à vida, a liberdade, a violência política, que são temas que atravessam todas as sociedades. Então, pensando lá na década de 30, tinha uma literatura regionalista. Pensando na literatura contemporânea, não existe mais um regionalismo. Existe um cenário, mas que sempre ultrapassa esse local, tá? E aí eu finalizo com a reflexão minha, que é a ideia de pensar lá no início do manifesto de Ariano Suassuna e Gilberto Freire, porque ele constrói um muro, porque ele cerca a literatura local. Ele quer que a literatura regionalista e a cultura nordestina, ela sozinha erga-se num patamar erudito. Mas, na verdade, o que a literatura se propõe não é ser um muro. A literatura sempre se propôs a ser pontes, conexões. E é esse pensamento que você tem que ter sobre esse novo regionalismo. Não existe esse fechamento, esse agrupamento único e que fale só sobre um local. Mas existe uma ponte desses cenários que perpassam esse autor e alcançam temas universais. Percebem isso? Eu separei algumas questões para vocês. Questões que o Enem e outros vestibulares refletem sobre regionalismo, sobre cultura nordestina, sobre a década de 30. Aí eu peguei duas questões para a gente fazer agora, juntos, tá? A primeira não está aí na ficha, foi uma extra. A segunda é da ficha. Eu queria que vocês olhassem aqui para o telão e vissem o enunciado. A partir do texto apresentado, é correto afirmar que o personagem Fabiano, já que eu mostrei Vidas Secas, eu lembrei dessa questão hoje, e aí não está na ficha. Personagem Fabiano de Vidas Secas. Preste atenção no trechinho. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se, ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho queimando, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos. Olha esse fragmento. Descobria-se e encolhia-se na presença dos brancos. Quem não leu Vidas Secas, perceba que ao longo da narrativa ele vai se encolhendo cada vez mais. É um personagem que ele vai se animalizando, se embrutecendo, tá? Colhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Olhem como ele se intitula no início e como ele termina esse fragmento. Aí a pergunta é: o que é correto afirmar sobre esse personagem? Letra A. Subestima-se pela própria condição animal, questiona a própria condição humana, valoriza-se como ser humano, sente vergonha da condição de animal e abomina a própria condição animal. Vocês marcariam A, B, C, D ou E? Letra
B de bola. Questiona a própria condição humana. Está vendo que não é um traço que é unicamente regional? Eu pego um trecho da narrativa e todo o trecho da narrativa, apesar do cenário, questiona a condição humana. É trabalhado uma temática universal. Então, quando você vê essa adjetivação, literatura regionalista, não é uma literatura local, é uma literatura que desenha um cenário de uma região, mas ela traz dimensões sempre universais. A literatura ela não se fecha, ela não é esse muro que a Ariano Suassuna propôs. Ela é essa ponte, tá? Outrazinha para a gente finalizar. Essa aí está na ficha de vocês, peguem aí. A questão 4. Tem um texto grande, essa xilogravura. Olha aí, ó. Xilogravura é um meio de expressão de grande força artística e literária do Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, onde os artistas populares talham a madeira, transformando em verdadeiras obras de arte. Com total liberdade artística, hoje já conquistaram espaço entre os diversos setores culturais. É o Enem pedindo literatura e arte nordestina. Pensem nisso. Retratando cenas, letra A, do seu próprio universo, revelando personagens com aparências humildes em vestes requintadas. Letra B, com temas de personagens do folclore popular, crenças e futilidades das mais necessitadas. C, do conteúdo histórico e político do Nordeste brasileiro, com a intenção de valorizar as diferenças sociais. Você acha que essa cultura está querendo valorizar a distinção entre classes? Difícil, né? Letra D, das grandes cidades com a preocupação de uma representação realista da figura modernista, figura humana nordestina. Xilogravura tem uma figura realista? Não, jamais. São caricaturais, né? Letra E, com personagens fantasiosos, esse, por exemplo, é Iemanjá, aqui que você está vendo, beatos e cangaceiros presentes nas crenças da população nordestina. Qual é a resposta? Letra E. Questãozinha do Enem. Outras da ficha de vocês também são do Enem. Pergunta sobre o movimento armorial, pergunta sobre o manifesto regionalista. Então, quando eu estiver estudando modernismo, não foca apenas no antropofágico, vê todos os manifestos, verde e amarelo, o pau-brasil, que foi o primeiro, produzido por Oswald de Andrade, tá? E também o manifesto regionalista. Tudo bem, crianças? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Como estamos? É isso?